E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos todos de volta. Meu nome é Caio Malheiros, eu sou professor da ETEC. E hoje, pessoal, a gente vai continuar com as nossas aulas de React Native. Bom, na nossa última aula eu expliquei para vocês o conceito que é um componente, beleza? Eu expliquei para vocês, pessoal, que quando você vai desenvolver um aplicativo e aonde você vai duplicar códigos, principalmente códigos de layout, seria interessante você criar o que nós chamamos de componentes, né? Eu até separei aqui uma figura legal, ó. Então, por exemplo, só para explicar para vocês, imagine esse aplicativo aqui, ó. Esse aplicativo que eu tirei o print aqui, ó. Se você for notar, esse aplicativo, pessoal, ele é composto por várias telas, beleza? Porém, nas telas eu tenho algumas coisas aqui em comum, né? Aonde eu tenho eu tenho os mesmos elementos, as mesmas cores, as mesmas configurações em várias telas. Por exemplo, o que eu posso destacar aqui, ó, rapidamente, deixa eu até tirar um print aqui, ó. Eu posso destacar para vocês aqui que nesse aplicativo, essa parte de cima, ó, é igual em várias telas, né? Ó, então você vai perceber que tem várias telas, ele é igual. Quando você tiver esse tipo de situação, ao invés de você duplicar o código que gera essa parte aqui de cima em todas as telas, é recomendado que você gere o que nós chamamos de componente. Eu vou pegar todo o código responsável por criar esse pedaço da interface, vou separar, eu vou criar um arquivo para ele, eu poderia criar um arquivo chamado topo, por exemplo, que a galera que desenvolve na parte web já deve ter feito bastante isso. Mas imagina que isso aqui, ó, esse pedaço, eu vou separar e vou falar que ele vai ser o topo do meu aplicativo. Eu crio um componente, um arquivo chamado topo.js e ao invés de duplicar esse código, eu reutilizo. Beleza? Então a gente vai criar, eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente faz para criar esses componentes aqui no nosso projeto e vocês vão perceber que é bem fácil, bem rápido e bem simples, beleza? Bom, vale lembrar que eu já criei um aplicativo aqui utilizando o Expo Start, o Expo Init, beleza? Esse meu aplicativo se chama app Componentes, beleza? Então se você não lembra como faz para criar um aplicativo, é muito simples, você vai vir aqui na pasta, onde você está criando os seus projetos. No meu caso aqui é React Native Projects. Vou clicar segurando o Shift, ó. Segurando o Shift, você clica com o botão direito aqui, vem aqui em abrir janela do PowerShell aqui, e aqui dentro você vai dar o comando expo init e o nome dele, app componentes 2, por exemplo. Você vai dar um Enter, ele vai pedir para você escolher o template, você escolhe branco mesmo, a primeira opção, e ele vai começar a criar uma série, ele vai começar a fazer uma série de downloads aí de arquivos para criar o seu projeto. Depois que você fez o seu projeto, você pode abrir ele no Visual Studio Code e você já vai conseguir trabalhar normalmente. Então deixa ele carregar aqui, depois eu mostro para vocês. Se você está utilizando o Expo Snack, pessoal, você também consegue fazer, beleza? Ó, consegue fazer tranquilamente, não tem problema nenhum. Basta você entender, deixar a nossa estrutura de pastas aqui parecido, né? Ó. Então vamos lá. Para começar, eu vou vir aqui, ó, e vou criar uma nova pasta no nosso projeto aqui, chamado SRC, beleza? Essa pasta SRC, pessoal, eu vou colocar todo o meu código da minha aplicação. Então, dentro dessa pasta SRC, vai ter os meus arquivos de tela, os meus arquivos os meus componentes. Então, para ficar organizado o nosso código, eu vou colocar sempre dentro dessa pasta SRC. Dentro dessa pasta SRC, eu vou criar uma outra pasta chamada componentes, tá? Ó, componentes, beleza? Ó, componentes. Essa pasta componentes vai ficar todos os meus componentes, tá? Organizados aqui, e vamos lá criar um componente. Para a gente criar esse componente, pessoal, eu não vou desenvolver ainda esse layout aqui, né? Eu não vou criar um componente topo para ficar azul assim
exatamente dessa forma, porque ainda a gente não está desenvolvendo um projeto desse tipo, tá? Eu vou imaginar a seguinte situação. Imagina que eu tenho aqui o meu aplicativo, certo? Eu já até abri ele no Expo aqui no meu celular, ó, aparecendo lá Mundo. E esse aplicativo, imagina que esse aplicativo ele possui várias telinhas, beleza? Eu tenho várias telas igual esse aqui, e em todas as telas eu quero que apareça a mensagem Olá Mundo, beleza? Então eu vou criar essas minhas telas, né? Como que eu faria isso? Eu criaria todas as minhas telas e em cada tela eu poderia duplicar esse código aqui, né? Ó, poderia dar um Ctrl+C, Ctrl+V e eu duplicaria esse código em todas as minhas telinhas, beleza? Iria funcionar? Iria funcionar. Mas imagina que o seu chefe, por exemplo, ele pede para você alterar essa mensagem de Olá Mundo para, por exemplo, Olá Usuário, por exemplo. Se você fizesse duplicado, você teria que alterar em todas as telas. Então, quando você tiver que fazer esse tipo de coisa, recomenda-se que você crie um componente, né? Então, olha o que eu vou fazer agora, pessoal. Eu vou vir aqui, ó, dentro da pasta componentes, vou clicar com o botão direito, vou escolher New File e vou chamar esse componente de olamundo.js. Então eu estou criando um componente para exibir a mensagem Olá Mundo. Vale lembrar, pessoal, que existem dois tipos de componentes. Você pode criar um componente baseado em função e um componente baseado em uma classe. Para começar, a gente vai fazer o mais fácil, que é o componente baseado em função. Depois eu faço uma outra aula para explicar o componente baseado em classe. Então vamos lá. Para começar, eu devo importar aqui, ó. Eu preciso importar o meu React, beleza? Ó, então, dentro do meu componente, eu vou importar o meu React, beleza? Vou importar os componentes que eu vou utilizar para criar essa minha interface. Então, no caso aqui, eu vou precisar de um text, então eu preciso importar o text do React Native, beleza? Ó, importei aqui. E agora, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar da seguinte forma, eu até deixei aqui para a gente não se perder, ó. Eu vou colocar a palavrinha export, beleza? Default, beleza? Function. Olha que interessante, ó, export default function. Daí eu vou colocar a palavrinha return, beleza? Vou abrir parênteses, ponto e vírgula, e dentro desse, não precisaria colocar o ponto e vírgula, né? Ó. Dentro desse return aqui, ó, dentro desse return, eu vou criar a minha estrutura do meu componente. Ó. Então eu vou criar uma view, vou colocar aqui um text e vou colocar aqui Olá Mundo via componente. Beleza? Pronto, ó, criei ele aqui. Agora, pessoal, olha que engraçado. Eu vou salvar, beleza? Lembrando que aqui eu poderia criar o que eu quisesse. Eu poderia deixar o meu topo dessa forma, tá? Agora, em toda a tela que eu fosse utilizar esse componente, por exemplo, aqui no app.js, eu faria como? Primeiro, eu faria o import do meu arquivo, então import Olá Mundo from ponto barra src barra componentes barra Olá Mundo, beleza? Então eu estou importando tudo que tem aqui dentro do Olá Mundo para esse carinha chamado aqui Olá Mundo. E agora, ao invés de colocar esse cara aqui, pessoal, eu iria fazer o seguinte, ó, eu iria colocar a tag Olá Mundo. Então deixa eu apagar esse cara aqui, ó. Eu colocaria a minha tag Olá Mundo. Então você vai falar assim, Caio, mas não existe essa tag Olá Mundo. Não existe mesmo, tá? Na verdade, isso daqui é o meu componente que eu criei aqui nesse arquivo aqui. Agora, se você olhar, olha que bacana, ó. Ao invés de aparecer aquela mensagem Olá Mundo, ele está aparecendo o conteúdo do meu componente. Então, tudo que tem aqui no meu componente, ele foi, ele executou, né, ele foi colocado, incorporado, digamos assim, em todo lugar do meu código que eu usar a tag Olá Mundo. Lembrando que se eu colocasse a tag aqui morango, por exemplo, aqui seria morgando não, né? Vamos colocar aqui morango. Ó, morango. Aqui, pessoal, seria morango.
Beleza? Eu teria que fazer dessa forma. Eu acho que tem que colocar em letra maiúscula. Deixa eu colocar aqui para a gente fazer um teste. Morango. Tá? Então, ó, beleza? Ctrl S para salvar e coloca aqui morango. Preciso colocar em letra maiúscula. Beleza? E assim a gente acabou de criar o nosso primeiro componente chamado Olá Mundo. Pessoal, veja se você conseguiu reproduzir, veja se você conseguiu criar e ter esse resultado. Na próxima aula a gente cria o componente baseado em classe. Beleza? Vejo vocês na próxima aula, um forte abraço e até mais. Fui!